Oi pessoal, sou Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo e o assunto de hoje é o convite especial do Mr. Olympia. Convite pro Cedric, pro Kai Greene, o pedido de convite feito para o Big Ramy e como tudo isso pode impactar o Mr. Olympia e como tudo isso aí pode impactar a visão dos atletas em relação ao convite, ao que é justo e que não é justo. Vamos discutir bastante sobre isso hoje, vamos lá. A gente viu que esse ano, logo no começo do ano, a nova direção do Mr. Olympia falou em convidar e deu até abertamente um convite para o Kai Greene competir, caso ele quisesse competir. O Kai Greene enrolou para lá, enrolou para cá e no fim acabou falando que tinha muitos planos e prioridades e que provavelmente não iria competir esse ano no Mr. Olympia. E acho que na verdade a gente não vai mais voltar a ver o Kai Greene competindo no palco do Mr. Olympia. Ele tem outros projetos, ele tem outra vida, ele está em outro ritmo. Dificilmente a gente vê o Kai competindo de novo, infelizmente. Agora, semana passada, foi soltada uma nota da Pro League dizendo que o Cedric McMillan, que estava classificado por pontos até a hora do último show lá em Tampa, e depois do último show ele foi ultrapassado e perdeu a vaga. Aí a Pro League disse que o Cedric foi lá e pediu um convite especial, porque ele falou que pretendia competir em mais shows e garantia vaga por pontos, ou até mesmo uma vitória, mas que os deveres dele com o exército e as obrigações dele com o exército em missões de treinamento impediram dele competir. Ele não poderia competir sem negligenciar a segurança dele, sem negligenciar o exército e os homens que ele comanda. Prontamente o Mr. Olympia atendeu e cedeu o convite especial para o Cedric, o que gerou um pouco de polêmica aí. Mas antes de mais nada, a gente precisava entender, na verdade, o que é esse convite especial, como surgiu esse convite especial, de onde veio, se ele ainda é justo para os dias atuais. O convite especial surgiu lá atrás, quando o Joe Hader era vivo ainda, quando o Joe Hader era dono do Mr. Olympia. A gente tinha muito menos shows do que a gente tem hoje. A gente tinha tão poucos shows que o top 3 de cada show dava vaga para o Mr. Olympia. E aí o número de shows foi aumentando, o Joe Hader faleceu, o número de shows aumentou cada vez mais e eles começaram a dar só vaga pro vencedor. Porque caso eles dessem vaga para os 3 primeiros colocados, a gente teria muitos caras aí, 60 caras com vaga por ano, 70 dependendo da categoria. Então, lá atrás, anos 80, anos 90, com poucos shows, menos oportunidades para um cara competir, eventualmente era dado um convite especial. Em quais circunstâncias o Joe Hader, que era o criador da IFBB, o criador da Pro League, o criador do Mr. Olympia, ele em pessoa dava os convites, ele decidia, ele era o Mr. Olympia e ele era a IFBB na época, era uma entidade muito mais centralizada na figura dele. Ele dava convites especiais para atletas que tivessem enormes e esmagadoras chances de ficar em excelentes colocações, em pegar um top 6, top 5, top 3. Atletas cuja presença elevariam o valor do show e elevariam o show, a atração do show para os fãs, caras que trariam algo de extremamente diferente e acrescentariam ali, e que por um motivo de força muito maior não podiam ter se classificado. Já que a gente tinha poucos shows por ano, então às vezes uma lesão ou alguma coisa do tipo, o cara era militar, no exemplo do Cedric, ele teria poucas oportunidades do ano de competir, então esse cara ganhava, e era o Joe Hader que dava, o convite especial. O Gunther Schlierkamp ganhou esse convite uma vez, quando ainda era o Joe Hader. São poucos os casos que a gente tem notícia nesse sentido. Agora, nos últimos anos, tem se dado um pouco mais de convites especiais. Deram pro Flex Wheeler, deram pro Kevin Levrone, que voltaram a competir, voltaram depois de ter 50 anos. Os caras muito maus, mas são lendas, são caras que estão no Hall da Fama da IFBB, eles não brigariam por posições nas primeiras colocações, mas eram caras que trariam público, elevariam o espetáculo, e só a presença de ter lendas ali valeria o convite. Legal, discutível, mas legal, dá para compreender. Eram caras que não iam adicionar muito ali no nível de competitividade, mas foi legal de ver, até então tudo bem. Agora, vem se repetindo essa coisa do Kai Greene ter um convite especial toda vez. E o Kai Greene, a gente nem sabe se ele vai ter uma chance direta de brigar por primeiras colocações. Ele sim traria
dinâmica ao show, traria público ao show, tem muitos fãs, muita gente quer ver, o cara por si só é um espetáculo, mas já começa a ficar um pouco questionável. Eu era a favor do convite especial. Até pouco tempo atrás eu era muito a favor. Eu falava, tudo bem, chamaram o Kevin Levrone, chamaram o Flex Wheeler, convidaram o Kai Greene, que mal tem, o cara vai trazer mais público, vai trazer mais movimentação pro evento. E agora convidaram o Cedric McMillan também, que pediu por esse negócio do exército. Até achei legal, falou, pô, o Cedric que vem competindo há muito tempo, sempre tem chance de ganhar, foi ajudar o exército. E pra nossa cultura é um pouco diferente isso aí, pra nossa cultura... A gente talvez não entenda muito bem a importância de um cara que serve o exército, a importância que um cara desse tem para os americanos, para o público americano. Eles têm um respeito enorme por militares e isso foi um fator totalmente decisivo para aceitarem o convite do Cedric. Beleza também. Acontece que esse convite por Cedric gerou um pouco de revolta. E eu comecei a entender um pouco melhor. Por quê? O Iain Valliere, que ficou por poucos pontos também, falou, também queria ter um convite. Ele se sentiu ofendido, porque ele ficou por muito pouco, ele competiu durante muitos shows ali e não conseguiu a vaga. Aí a gente pode justificar o Iain Valliere não receber um convite, por quê? Ele não é um cara que brigaria pelas primeiras colocações, de jeito nenhum, ele seria um coadjuvante ainda. Ele não é um cara que traria algo formidável, super diferenciado para o show, ele seria mais um fisiculturista competindo. E imagine, o cara competiu vários shows, e mesmo competindo muitos shows, ele não foi capaz de conseguir assegurar a sua vaga, nem por vitória, nem por pontos. Então é um cara que seria totalmente um coadjuvante nesse Mr. Olympia. Pode ser que no futuro ele melhore muito, e é uma promessa, e vá brigar por top 10, top 6, mas na atual conjuntura... não justificaria ter um convite especial pro Iain. Mas gerou essa polêmica, o Iain pediu. E aí aconteceu mais uma coisa complicada, mais uma situação de saia justa, porque o Big Ramy, que passou por uma lesão esse ano, um ano conturbado, um ano complicado, Big Ramy sim, que pode ser um cara que vai brigar por título, vai brigar por colocações lá em cima, no topo da tabela, e é um cara que todo fã queria vendo competir. O Big Ramy não pediu diretamente, mas ele deu uma coisinha assim, falou, bom, seria legal se eu tivesse um convite também. Ele postou isso aqui no Instagram dele. Aí tá aqui o Instagram do Big Ramy, essa última postagem dele, aqui é a foto dele de toalha, mostrando um físico muito bom, já bem seco, não tão gigantesco assim, mas muito bom. Um físico que dentro do Olympia, com mais 5 semanas, seria um cara que brigaria por colocações muito boas ali, seria um cara que talvez até por título brigasse. Aí ele fala aqui, ó, me falem o que vocês acham do meu shape atual. Eu tô de volta, eu vejo vocês em Las Vegas em 5 semanas. Aí ele fala, tô tão acostumado a competir no Mr. Olympia nos últimos 6 anos, que eu estou treinando e fazendo dieta desde que eu consertei meu ombro, como se eu também estivesse convidado. Então ele falou assim, eu estou treinando, assim que eu recuperei meu ombro, eu venho treinando e fazendo dieta como se eu tivesse um convite também. Estamos falando do maior show da Terra e eu, competindo ou não, estarei lá em Las Vegas entre o dia 12 e 15 de setembro para conseguir algumas fotos e uma boa conversa com todo mundo por lá. Então, peguem seus tickets no MrOlympia.com. Big Ramy meio que pediu, ele não pediu diretamente, não forçou a barra, foi ali bem sutil, mas ele pediu, o que despertou algumas coisas. E aí o coach Abdullah, vejam só, postou aqui também, falou, eu desejo que a IFBB considerasse dar um convite especial para o Big Ramy participar do Mr. Olympia, já que o Cedric também conseguiu um convite desses. Já é uma puxada aí, um pedido bem aberto do coach Abdullah, que foi reforçado pelo coach Ahmad Askar, lá do Kuwait também. Ele repostou aqui, ó, repostou a postagem do coach Abdullah, reforçando a intenção e o desejo lá do pessoal do Kuwait de que o Big Ramy fosse convidado. E aí é uma saia justa. E entra naquela discussão. O que é justo? Já que convidaram o Cedric, não seria justo convidar o Big Ramy? Entra um monte de discussão que eu ouvi nos comentários que são bem cabíveis. O Cedric, ele já falou que a prioridade dele é o exército, não é o bodybuilding. Que ele ama o bodybuilding, mas sempre que ele tiver que escolher, ele vai ter que escolher dar prioridade para o exército. E aí os fãs falam, pô, não é injusto
deixar de fora o Yair Valier, que competiu o ano inteiro, que se ferrou o ano inteiro, treinou, fez dieta e ama o bodybuilding e deu 100% do sangue dele o ano todo de fora para convidar o Cedric? É justo deixar o Big Ramy de fora, que não competiu porque estava lesionado e que ama e vem dando tudo de si faz anos pro Mr. Olympia, e deixar o Big Ramy de fora? Tudo isso começa a ser jogado na mesa. E aí a organização do Olympia fica um pouco contra a parede, porque fica parecendo que eles estão favorecendo um e não o outro. E diante dessa situação toda, desse contexto todo, eu começo a perceber e eu começo a mudar de opinião e pensar o seguinte: talvez a história de convites especiais para o Mr. Olympia não seja uma boa ideia e devessem ser abolidos. Isso aí devia sair da regra. Hoje, olhando tudo, vendo como que tá essa situação de é justo, não é justo, o Cedric vai, o Big Ramy não vai, o Big Ramy poderia ir, aquela coisa toda, eu creio o seguinte: a minha opinião pessoal é a seguinte: acho que não deveria mais haver convites especiais, deveria haver um sistema qualificatório rígido para que todo mundo se sentisse seguro, todo mundo se sentisse com justiça, e quem conseguisse a vaga, maravilha, parabéns, com justiça, e quem não conseguisse, sinto muito, ano que vem tem mais, vamos tentar ganhar a vaga ano que vem. E lembrando que não existe um critério, eu estou falando os critérios subjetivos que o Joe Wader utilizava, isso não está no papel, não é uma regra escrita, não é uma norma escrita, para ter um convite especial tem que ter isso. O Joe Wader dizia que esse era o padrão que ele escolhia na época e que talvez não se encaixe hoje, porque tem dezenas de competições para o cara tentar competir, então fica muito naquela de, bom, ele teve a chance, não é que ele tinha 5 competições ou 6 por ano e perdeu por causa de uma lesão, ou perdeu. Ou você dá um convite para todo mundo que pedir e tiver chance no top 10, ou você não dá o convite para ninguém. Essa é a minha opinião. Ainda mais com o Olympia procurando se tornar cada vez mais profissional, aumentando os prêmios em dinheiro, trazendo estrelas de Hollywood, tentando valorizar e melhorar a visão que o fisiculturismo tem e melhorar a experiência dos fãs. Eu acho que eles deviam também se preocupar muito em ter normas e regras de qualificação muito mais claras e muito mais transparentes. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. É justo convidar o Cedric e deixar o Big Ramy de fora? O Big Ramy deveria ser convidado também? E a minha opinião hoje já que convidaram o Cedric, deveriam também convidar o Big Ramy. Também concordo que convidar o Big Ramy a essa altura daria meio um clima de oba-oba, de coisa meio solta. Por isso que a minha posição inicial não deem convites para ninguém. Quero saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.